E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar um pouco desse empate, esse empate xoxo, né? Esse empate com gosto até amargo de São Paulo e Fortaleza, né? São Paulo 0-0, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo chega ao 6º empate em 7 rodadas, só uma vitória, chega a 9 pontos. 9 pontos em 7 rodadas não é uma boa pontuação para quem quer brigar na parte de cima da tabela, não é uma pontuação horrível também, como alguém que vai brigar na parte de baixo, mas o que preocupa é essa quantidade excessiva de empates que ontem foi dada muito em virtude do pênalti perdido e do gol também perdido pelo Lucas Ferreira. Vamos analisar o jogo como um todo, né? Falar um pouquinho do que aconteceu nesse jogo, mas vamos começar do começo, né? A escalação do São Paulo. Lucas de volta, era meio óbvio que o Lucas ainda ia começar no banco, ainda sem ritmo de jogo, ainda sem forçar tanto, até porque terça-feira a gente tem um jogo importantíssimo em Lima, né, contra o Alianza Lima, então era óbvio que o Lucas ia começar no banco. A boa notícia disso tudo foi o Alan Franco já de titular, então aquela torcida no tornozelo que ele deu no jogo contra o Náutico, tá tudo bem, já jogou o jogo inteiro, jogou bem, inclusive, o Alan Franco. Então a primeira notícia boa foi essa. E o São Paulo voltou ali com o Ferreirinha, né, que tinha sido poupado por conta de desgaste. Então o Ferreirinha voltou a ser titular, Matheus Alves no meio, Lucas Ferreira ali pela ponta direita e o André Silva na frente. No mais, né, a escalação quase que padrão do São Paulo. A grande diferença, né, é que o Enzo estava suspenso, então quem jogou foi o Wendel. No meio campo, Bobadilha entrou de titular, né, no lugar do Marcos Antônio. Mas no mais, assim, algumas pequenas modificações, mas a ideia de jogo do São Paulo se manteve, né? E basicamente o jogo começou e o São Paulo não estava jogando bem. Primeiro tempo, para mim, foi muito de domínio do Fortaleza, o que o Fortaleza se propôs a fazer. Ele fez melhor, né? Jogar no contra-ataque, se fechar ali em 2 linhas de 4 e jogar muito no contra-ataque com o Breno Lopes. Isso para mim funcionou muito pro Fortaleza. Tem uma bola, inclusive, que o Wendel tira do Breno Lopes, que o Breno Lopes ganha na corrida e quem tira é o Wendel ali no finalzinho, quase no momento da finalização. São Paulo, apesar do Rafael não ter feito grandes defesas, nem nada no sentido, São Paulo correu mais perigo e tomou mais susto do que o próprio Fortaleza no primeiro tempo. Teve uma bola ali de cabeça do André Silva, teve uma falta ali bem cobrada do Alisson, mas nada que assustasse muito assim o Fortaleza. Então, São Paulo acho que jogou pior no primeiro tempo, não estava encaixado, São Paulo não vinha jogando bem, André Silva estava muito fora do jogo, o próprio Matheus Alves não estava jogando bem, Lucas Ferreira estava tomando muita decisão errada também, Ferreirinha não estava ganhando os 1 contra 1, enfim, Fortaleza para mim estava bem melhor no primeiro tempo do que o São Paulo, não que merecesse sair ganhando o primeiro tempo de 2-0, eu acho que só em questão de estratégia, a estratégia do Fortaleza funcionou mais do que a estratégia do São Paulo no primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. O segundo tempo, na minha concepção, talvez o Zubeldia já poderia, né, de repente, ter pensado em alguma substituição, algo no sentido. Mas ele mantém, ele acho que no intervalo deve ter conversado bastante com os jogadores, e essa conversa acho que é muito efetiva, porque o São Paulo volta muito melhor pro segundo tempo, o São Paulo vai dominando as ações, o São Paulo começa a ganhar alguns duelos com o Lucas Ferreira, com o Ferreirinha, e o São Paulo começa a melhorar no jogo. E para mim, tem o melhor em campo na minha concepção. Além da zaga que jogou bem, né, principalmente o Alan Franco muito seguro outra vez, Alan Franco vem sendo um dos nossos melhores zagueiros, se não o melhor. Uma partida excelente do André Silva. O André Silva faz, logo no começo, uma boa jogada, né? Ele acha o Lucas Ferreira entrando no facão. Lucas Ferreira sai de cara pro gol, ajeita ainda pra perna boa, pra perna esquerda e chuta um pouco no meio do gol, o goleiro vai bem, deixa o pé ali, o João Ricardo faz uma boa defesa, mas era uma bola que era pra gente ter aberto o placar ali, e de novo, ainda bem que era um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Porque se a gente pensa num mata-mata, um gol desse, se a gente pensa num jogo decisivo para garantir classificação na Libertadores, é o típico gol que a gente não pode perder, que nenhum jogador pode perder em um jogo de importância gigante. Não que possa perder no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Campeonato Brasileiro, por ter 38 rodadas, ele pune menos esses gols perdidos. É claro, né? A gente estaria falando da gente com mais 2 pontos e uma vitória a mais na classificação.
porém, ainda assim, o Campeonato Brasileiro pune menos esse tipo de gol perdido. Um mata-mata, que você não faz um gol desse, às vezes você é eliminado nos pênaltis porque esse gol não saiu, assim como o São Paulo foi punido por ano passado nas quartas da Libertadores, porque o Lucas perdeu um pênalti e o Caleri perdeu um gol dentro da pequena área. Então, um mata-mata, esse tipo de gol não pode ser perdido, Lucas Ferreira perde esse gol. E num outro pivô muito bom do André Silva também, ele faz um pivô ali fenomenal, ele acha o Ferreirinha também entrando, Ferreirinha pra mim vai muito bem, né, ele sai de cara com o goleiro, ele opta por driblar o goleiro, ele dribla o goleiro e, na minha concepção, um empurrãozinho, que não é um empurrão forte, tá? Não nossa, ele empurrou com as duas mãos, não é nada claro, mas ele empurra o Ferreirinha que é mais leve e estava em muita velocidade, acaba caindo, na minha opinião, pênalti. Pênalti sim, vi muita gente falando que, nossa, olha o absurdo do pênalti que deram, não sei o quê. Pô, pra mim é um fato que se o João não empurra o Ferreirinha continuaria em pé e muito provavelmente faria o gol. Então, por mais que seja uma mão de contato, nessa velocidade, né, e com as condições impostas, para mim, pênalti bem marcado, amarelo bem dado também pro João Ricardo. Lembrando, né, que quando é o último homem e é dentro da área, a recomendação da FIFA é não dar mais o cartão vermelho, a não ser que seja uma jogada violenta, né, uma jogada de antijogo, uma jogada, por exemplo, mão, né, que o cara põe a mão pra bola não entrar, esse tipo de jogada, que é antijogo, ou uma jogada violenta, uma tesoura por trás, algo no sentido, a recomendação da FIFA é que não expulse, mesmo que seja o último homem, porque senão o time teria uma dupla punição, né? Ele teria o pênalti, que é a penalidade máxima do futebol, então o pênalti, por definição, é a penalidade máxima do futebol, e o cartão vermelho seria outra penalidade máxima. Então eles teriam duas penalidades máximas no futebol, então por recomendação da FIFA não se dá mais cartão vermelho nesse tipo de lance, então cartão amarelo aplicado corretamente, e o Ferreirinha vai bater o pênalti. Nesse momento, não sei se vocês separaram pela TV, eu tava no estádio, né, tô de volta em Ribeirão, depois dessa uma semaninha assistindo os dois jogos em loco, mas o Lucas e o Luciano já estavam preparados para entrar. Na próxima bola que saísse, provavelmente o Lucas e o Luciano já entravam. Só que aí, por ter sido pênalti, eu acho que o Zubeldia toma a atitude certa de segurar eles, porque de repente poderia mudar até a substituição, caso o gol saísse naquele momento, e caso o gol não saísse, você coloca eles. Só que tem a questão do Ferreirinha não ser um batedor de pênalti, né? Nunca foi. No Grêmio não era batedor de pênalti, no São Paulo não é batedor de pênalti. Acho que o Ferreirinha pegou a bola por estar com confiança, por uma questão de também ter sofrido pênalti, mas ele não vai bem, né? É indiscutível que o pênalti que ele bate é um pênalti ruim. É fácil ser engenheiro de obra pronta aqui e falar que ele deveria ter enchido o canudo, que ele deveria ter batido com força, que esse tipo de pênalti não sei o quê. A verdade é que pênalti bem batido é o pênalti que entra, né? Porque se ele tivesse enchido o canudo e a bola tivesse saído do gol, também não era bem batido. Se ele tivesse batido da maneira que ele bateu, só que o João Ricardo tivesse pulado pro outro canto, teria sido gol e estaria tudo certo, ninguém ia tá falando da maneira como ele bateu. Então a questão é que pênalti bem batido é pênalti que entra. Então o pênalti foi mal batido, o goleiro pegou. A impressão que dá, pela maneira que ele bateu, é que foi muito mal batido. É a mesma lógica do pênalti do Libertad do Paraguai contra o São Paulo, que o cara quer dar uma paradinha, vai sem distância, ele chuta a bola no travessão. Fica mais feio quando você faz esse tipo de ação. O Ferreirinha, ele quis dar aquela paradinha, né? Ir um pouco mais devagar, meio num estilo Neymar de bater pênalti. Pra quem assiste a Kings League, meio que num estilo de Kelvin, né? Ali da G3X, que ele também bate nesse mesmo estilo. Só que o Ferreirinha foi muito mal. E aí o João Ricardo foi bem, faz a defesa. E eu acho que a partir dali o São Paulo não criou mais muitas oportunidades. Acho que o time caiu legal de produção. Entrou o Luciano e entrou o Lucas, né? No lugar do próprio Ferreirinha e do Matheus Alves. Eles acabaram entrando. E o São Paulo, o Lucas ainda claramente sem ritmo de jogo, dominando algumas bolas erradas, adiantando um pouquinho mais do que era necessário. Normal para quem volta de lesão. O próprio Lucas deu declaração depois do jogo, falando que foram só 7 semanas, mas a impressão que ele tem é que passou um ano que ele não jogava bola, porque ele tá bem sem ritmo, o que é normal. Vai demorar um pouquinho para ele pegar o ritmo de novo, 2, 3 jogos ali. Vamos torcer para ele fazer uma grande partida contra o Alianza Lima. Mas a questão é que o Luciano também não entrou super bem assim. O São Paulo não conseguiu encontrar mais muita coisa. Acabou falhando muito. Acho que o Wendel, não sei se ele cansou, o que aconteceu, mas no segundo tempo... O primeiro tempo do Wendel, para mim, foi
foi ok, foi um bom primeiro tempo até. O segundo tempo do Wendel foi pavoroso. Todas as bolas foram nas costas dele, a gente sofreu até com o Wendel ali. Teve umas 2 bolas que o Juan chega travando. Teve, enfim, uma bola com o Daverson também, que o Daverson ganha a bola e o Juan também chega travando. Enfim, teve várias bolas ali que o São Paulo poderia ter tomado até 1-0 ali do Fortaleza. Então eu acho que o São Paulo teve um começo de segundo tempo muito acima do Fortaleza, que parecia que o São Paulo ia fazer o gol, ia achar ali, só que depois do pênalti eu acho que mexeu muito psicológico, o São Paulo cai um pouquinho de produção, o Lucas que entra do banco não entrou bem, tudo bem, ele precisava de ritmo de jogo mesmo, tinha que colocar ele hoje, tinha que colocar ele ontem, né? E de maneira geral a gente teve mais uma boa chance ali, entra ainda o Rian Francisco, etc. O André Silva vai pra ala, a gente continua criando boas jogadas com o André Silva. De novo, o André Silva pra mim é um dos destaques positivos do jogo, foi muito bem no jogo. Eu sempre critico um pouco do André Silva pelo pivô, que às vezes ele não faz tão bem, não domina a bola, e contra o Fortaleza ele conseguiu fazer isso muito bem, deixando 2 vezes os companheiros na cara do gol. Infelizmente não saímos com o gol, o empate fica amargo, porque teve pênalti. Fazia 10 jogos que a gente não ganhava do Fortaleza, agora faz 11 que a gente não ganha do Fortaleza, então era pra ter tirado essa zica também, mais um jogo sem ganhar do Fortaleza, mais um empate no Campeonato Brasileiro, e é isso, vamos pro jogo contra o Alianza Lima, infelizmente não tem muito o que ser dito. Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou ali em outras redes sociais, ontem eu fui no camarote, dos ídolos do São Paulo. Eu consegui resgatar essa experiência do sócio torcedor. Então eu fui de graça ali, na faixa, no camarote dos ídolos. E aí, no camarote dos ídolos, depois já tô editando aqui o vídeo, amanhã deve sair pra vocês um compilado de como foi essa experiência no camarote dos ídolos, mas foi bem da hora, é um lugar bem legal de conhecer. A parte boa é que nesse empate xoxo, pelo menos eu tava no camarote dos ídolos, que era open bar e open food, comi pra caramba, bebi pra caramba, então depois eu vou trazer esse conteúdo pra vocês conhecerem um pouco mais, entenderem como é que funciona lá o camarote dos ídolos. Mas do jogo é isso, terça-feira é um jogo importantíssimo, terça-feira vai ser a primeira vez que eu vou abrir live react do jogo, então vou estar assistindo o jogo aqui em live, quem quiser colar aí na live, tiver aí, vamos assistir o jogo junto, vamos trocar uma ideia no chat, que a gente vai estar em live assistindo o jogo e depois vou fazer todo o compilado dos reacts, vamos torcer pra gente vir com uma vitória, porque terça é jogo para garantir já a nossa vaga no mata-mata. Se a gente ganha do Alianza, a gente praticamente sela a vaga no mata-mata. E, enfim, um empate não é de todo ruim, mas vamos jogar para cima dos caras. Novamente, São Paulo sempre contra qualquer time peruano tem que ser favorito e tem que se portar como tal. Então é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dá essa moral. Batemos os 300 inscritos, chegando perto dos 310 já, e vamos rumo aos 400. Me ajuda aí, me dá essa força, dá essa moral, deixa o seu joinha, recomenda para um amigo São Paulino e tamo junto. Vamos, São Paulo!